Você acreditaria na existência de uma criança gerada por um ser humano e um extraterrestre? Parece ficção científica, mas é também a hipótese mais nova entre os estudiosos de ufologia do mundo inteiro. Este filme, baseado em histórias reais relatadas ao psiquiatra e ufólogo Buddy Hopkins, conta a experiência de duas mulheres. Elas teriam sido sequestradas por seres de outros planetas para terem seus óvulos extraídos e fertilizados com o sêmen de extraterrestres. Teriam sido cobaias para experiências genéticas. O principal objetivo dessas experiências, segundo os ufólogos, seria produzir um ser híbrido, uma mistura de ser humano com extraterrestre. A principal finalidade dessa mistura, para muita gente, seria o fortalecimento da raça dos ETs. Para outros, seria apenas o aprimoramento da nossa própria espécie. Essa senhora, a quem vamos chamar de Suzy, viveu uma experiência dessa natureza. Dona de casa, mãe de 3 filhos, não foi fácil para a brasileira Suzy contar o que viveu. Exatamente a mesma história das mulheres do filme Intruders. Ela diz que em 1984 foi sequestrada em sua própria casa por seres estranhos e levada para uma nave. Suzy se diz mãe de uma criança extraterrestre. Ele é praticamente muito parecido comigo, só os olhinhos dele que puxa o lado dos outros lá, né? Que tamanho? Olhinho. Ele deve ter mais ou menos uns 9 anos. Uma criança de 9 anos. Já. Difícil de acreditar? O caso de Suzy já foi exposto em um congresso internacional de ufologia e não chegou a ser uma surpresa. Os especialistas que ouviram a psicóloga Gilda Moura, que investiga a história há anos, também apostam na tese das experiências genéticas. O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não, o caso da Suzy não é único, nem na ufologia brasileira, nem na ufologia mundial, tá? Já tem relatos de milhares de casos como esse, não só nos Estados Unidos, no Brasil. Só no meu consultório eu já tenho vários. Mas como acontecem esses sequestros? Tanto na história de Suzy, como na do filme, seres estranhos surgem na casa das mulheres escolhidas e as carregam para lugares que depois elas mal conseguem lembrar. A brasileira Suzy precisou se submeter a uma hipnose regressiva para recordar esse momento. Eu tinha uma memória bastante clara de uma certa noite, ou de um desses dias em que eu estava num local onde meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços e eu tinha vários tubos na boca, no nariz, e foi retirado um óvulo meu. Olha, nós temos diversas descrições dessas experiências, né? Mas, de modo geral, elas seguem um padrão, tá? Um dos padrões é aquele que a Suzy já relatou, e um segundo seria uma inseminação, que nós não sabemos se o óvulo é retirado, é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador, então por sucção, tá? E depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido, ou se ele já é inseminado na própria pessoa e o feto é geralmente retirado entre 3 e 4 meses de idade. Muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez. Ela pode até sentir algum distúrbio hormonal, sentir que engrossou um pouco, o seio está endurecido, mas ela não tem muita ideia de que esteja grávida. Ela permanece com as suas funções biológicas normais. Isso. Agora, muitas vezes ela chega até a saber que está grávida. E depois esse bebê desaparece e ninguém sabe como esse bebê desapareceu. O americano Buddy Hopkins reuniu um arquivo tão grande de casos como este, que já tem suas conclusões sobre os objetivos das experiências genéticas. No Congresso Internacional de Ufologia, em Curitiba, ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião. Ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque têm um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso. É como se estivessem em busca de algo que o organismo deles precisa. Mas cruzar a fronteira desse mundo desconhecido, real, tem sido uma experiência dramática para essas mulheres.
Suzy diz que repetiu várias vezes essa viagem. A última, ela nunca mais esqueceu. Estava então dentro do berçário. E lá você então vê. Ah, no berçário? Era um berçário. E esse berçário era enorme. E tinha vários incubadoras. Você via lá dentro os fetos, todos eles monitorados em formação, né? Eram como se fossem úteros artificiais. E eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido. Mais tarde, eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético. E quando eu olhei, eu costumo dizer sempre isso, eu não tenho palavras no dicionário para descrever a sua emoção, a minha emoção, o meu sentimento. Eu não posso olhar o céu hoje como qualquer pessoa. Eu não tenho uma parte espiritual perdida lá em cima. É um pedaço meu que me toca profundamente, que eu sei que está vivo lá.